Bem, vamos dar então continuidade. E agora então nós vamos passar para a apresentação 3, que é do Alexandre Fontes da Fonseca. Cadê o Alexandre? Ah, está ali. Agora eu vou cumprir. O Alexandre Fontes da Fonseca é já um colaborador antigo aqui da Liga de Pesquisadores, grande amigo de todos os que estão conosco aqui. É livre docente pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, pós-doutor pela Universidade de São Paulo e pela Universidade do Texas, em Dallas, nos Estados Unidos. Ele é doutor, mestre, bacharel em Física pela Unicamp, professor associado de Física Aplicada também pela Unicamp. Atualmente é responsável pela assessoria de Ciência e Pesquisa Espírita da USE, e nós vamos chamá-lo aqui à mesa, por gentileza. Está sob controle? Pode ficar com o microfone? Espera aí que eu vou só. Você vai apresentar, né? Eu gostaria também de lembrar para vocês que o nosso evento está sendo transmitido pela internet e também gravado, então nós poderemos consultar uma ou outra palestra posteriormente, mas principalmente observarmos que este evento é de importância fundamental para que nós consigamos dar um apoio para a continuidade no bom direcionamento da doutrina espírita, que é a pesquisa. E nós estamos justamente no meio de pesquisadores e no meio de pessoas interessadas nesse incremento, para que nós não fiquemos estabilizados. Nós precisamos ir descobrindo coisas que ainda o véu não foi totalmente desvendado. Alexandre, por gentileza. Muito obrigado, Pedro. A gente gostaria de agradecer a organização do 20º Encontro da LIPE pela oportunidade da gente compartilhar um estudo sobre um tema envolvendo conceitos de um autor que é muito conhecido no meio espírita, mas esse estudo, ele consiste é uma espécie de revisão de estudos, a maioria deles de minha autoria, a gente cita de algumas outras pessoas, que fizeram análises criteriosas do ponto de vista da fundamentação na teoria que compõe a ciência espírita, que são as obras fundamentais de Kardec. Então é um trabalho em que a gente, não só o trabalho em si, seguiu critérios, metodologias científico-acadêmica, mas também a sua forma de apresentar, passou pela análise e revisão dos pares, e então uma das motivações do destaque que a gente dá a esse trabalho é essa. Duas motivações para o estudo em si. Uma delas é o próprio título já apresenta. Analisar André Luiz não é condená-lo. O que o título está querendo dizer? Que tem muita gente que pensa que analisar autores conhecidos e tradicionais do meio espírita constitui uma ofensa ou um desrespeito ao autor ou ao médium. Há quem censure divulgar esse tipo de estudo, pensando que isso vai macular a imagem pessoal do Chico Xavier. Não tem jeito de macular a imagem pessoal do Chico. Nem tem jeito com base em estudos desse, condenar a obra inteira. Mas, infelizmente, a gente sente isso nas conversas, em outros estudos periódicos que a gente tentou publicar versões mais simples desse estudo. Simplesmente, não, isso aqui eu não posso, porque isso vai incomodar esse, vai incomodar aquele. Opa, peraí, eu sou espírita, o que Kardec ensina para a gente? O que a doutrina ensina para a gente? Qual o exemplo que ele deu? Só com relação ao conteúdo. A gente não deve analisar só porque um autor se tornou tradicional e aceito? Essa é uma das motivações. A outra vem do seguinte. De anos, talvez até década para cá, mas nos últimos anos tem ficado mais forte, a postura com relação ao conteúdo das obras do Chico, eu botei a fotinho do Chico, tem criado uma divisão.
Essa divisão, de um lado, a gente tem pessoas que olham para o Chico com ar de total idolatria. Não sei se a imagem está dando para perceber os rostinhos idólatras, como se tudo que vem do Chico é sagrado, não pode ser questionado. A gente não pode fazer um estudo do conteúdo. De um lado. É claro que uma coisa é o respeito e a admiração que uma pessoa tem por outra, ou que a gente deve ter pela pessoa do Chico. Realmente, o Chico é um dos exemplos de caridade, de amor, de humildade. Acho que não existiu no Brasil, talvez no mundo. Não sei, posso estar errando. Mas o Chico, com certeza, é uma pessoa que merece a nossa admiração e respeito. Mas a ponto de eu aceitar tudo que foi obtido através dele, é um ponto que a doutrina, a gente sabe que ela questiona. Isso um lado. Um outro lado é um grupo de pessoas que tem olhado para a produção do Chico, mas com um olhar menos amistoso. Tem olhado para a produção do Chico tentando seguir a recomendação kardeciana de a gente analisar tudo. E encontraram, e vários algumas pessoas desse outro lado do meio espírita, encontraram alguns problemas, questionamentos, formas talvez de como foi impresso, publicado certas afirmações, análises doutrinárias mostrando incoerências de alguns pontos, mas até aí tudo bem, porque a doutrina recomenda o estudo, mas só que esse olhar assim mais sério tem escalado para uma posição mais extrema de a gente ter visto. Vou falar de testemunho, não vou citar nomes e nem vou citar grupos nem nada, mas a gente já viu em mídias espíritas pessoas afirmarem coisas assim: Chico Xavier é inimigo do espiritismo, por conta de detalhes. Opa, peraí, será que é tão assim? Por causa de 1, 2, 3, ou um pequeno grupo de conceitos questionáveis? Então, vejam, esses grupos estão escalando, principalmente porque a facilidade na palma das mãos, literalmente, da gente acessar conteúdo das mídias e a gente se expressar, tem permitido que as ideias se espalhem. E aí os afins vão se juntando. E aí a questão é, os extremos, não a admiração que a gente tem, eu tenho pelo Chico, pelo trabalho, pelas obras, pela parte moral, que é excelente da obra do Chico, mas o excesso dessas posições estão de acordo com o Espiritismo, por exemplo? Primeiro detalhe que eu vou dedicar, gastar tempo, o Marco aí vai me dar um tempinho, né, do antigo, o rapaz que não veio, bom, sem querer eu agradeço ele, porque ganhei um pouquinho do tempo dele, mas eu vou gastar alguns slides mostrando para vocês alguns comentários presentes no Livro dos Médiuns, de que nenhum dos dois extremos é coerente, é uma atitude coerente com a doutrina. Nenhum dos dois. Vamos lá. Todo mundo conhece essa frase do Erasto, conseguem ler? Ó, melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Essa é a recomendação que a doutrina propõe para a gente, e que é bem afim com a ciência, a pesquisa, porque a gente não toma injeção na testa assim, de qualquer, assim do nada. A gente não consome produtos que a gente não tem um mínimo de segurança de que ele vai trazer o benefício esperado. A gente quer segurança, né, nas coisas que a gente pratica, consome, realiza na vida. Por que com o Espiritismo deveria ser diferente? No ponto de vista do conteúdo, essa frase está sugerindo o quê? Puxa vida, André Luiz Brasil comentou, né, ali nas perguntas, trouxe uma revelação da área médica. Qual seria a postura de Kardec? Eu vou deixar para as perguntas, se tiver, eu tenho um slide, com a posição que Kardec teria com relação a aquele relato que o Brasil contou para a gente agora há pouco. Bom, essa frase é conhecida, mas tem uma frase desse mesmo item 230, que eu vou dividir ela em duas partes. Ó. Erasto diz assim, nesse item que ele fala de repelir 10 verdades. Devem riscar-se, então, sem piedade, toda palavra, toda frase equívoca. Meio firme essa parte da frase, não é? É uma frase firme. Penso eu, não leio a mente, não estou na mente dos amigos que têm levado para o extremo de condenar tudo da obra do Chico, por exemplo, talvez essa expressão sem piedade sugira a postura extrema
da rigidez, do corte. Mas, se você observar, Erasto pede para a gente não ter piedade, não com as pessoas. Pessoas são todos irmãos. E podemos pensar diferente? Podemos. Pelo pensamento somos livres. Podemos ter opinião? Podemos. Podemos ter opinião. O cuidado é quando a gente vem na tribuna ou na escrita, em nome do Espiritismo, colocarmos a opinião e não fundamentar naquilo que é a base para o público e em nome daquilo que a gente está representando. Então, Erasto aqui deixa claro que conceitos, a palavra, as frases, conceitos merecem a nosso rigor, a nossa análise, a nossa total atenção. Pessoas não, pessoas merecem respeito, mesmo que pensam diferente. Inclusive, esse estudo não é uma imposição, é uma proposta de reflexão. Mas vamos ver o resto da frase. Olha o resto da frase do Erasto, daquela mesma frase. E só conservar do ditado que a lógica possa aceitar o que a doutrina já ensinou. Será que algum daqueles extremos observa o que o Erasto sugere nessa parte final da frase? Nenhum dos dois grupos. Os que idolatram no sentido extremo, de novo, admirar o Chico é perfeito. E a gente admira muitas pessoas próximas, distantes, mas negar totalmente a possibilidade de analisar a produção dele é um extremo, que não tá coerente com essa frase do Erasto. A gente tem que analisar dos ditados mediúnicos a lógica, e lógica é um conceito, quem sabe o Silvio em algum momento possa falar para a gente, ou alguém, amigo filósofo, o conceito de lógica, que não é uma coisa trivial às vezes, né? Pode enganar a gente. Lógica é um negócio delicado. Ou o que a doutrina ensina. Um extremo não aplica isso, mas o outro extremo também não. O outro grupo que condena, né, de modo extremo tudo do Chico, também não está levando em conta que a gente pode conservar do ditado o que está de acordo com a doutrina e os conhecimentos humanos. E mais um trechinho só, eu já vou passar para o nosso assunto, né? Que eu fiz questão de mostrar que esse aqui, ele é bem firme contra o extremo da animosidade contra a produção do Chico. Olha o que Erasto diz, né? Que se um médium se tornar objeto de suspeição pelo seu proceder, pelos seus costumes, orgulho e falta de amor, aí sim, repelir suas comunicações. Aí a postura de extremo está até recomendada. Mas fala sério, gente. Quem tem a coragem de dizer que o Chico era orgulhoso, tinha um proceder ruim, faltava com amor e caridade? E, em sã consciência, quem disser isso, hashtag tá por fora. Sei lá, algo assim. Por quê? Porque não vive nesse universo, está num universo paralelo, né? Deve ser um Chico Xavier maluco de um universo possivelmente paralelo. Eu não defendo essa tese do universo paralelo, não. Bom, muito bem. Será que tem uma forma de conciliar, de unir, de desafastar, pelo menos, esses dois grupos que um não aceita o outro? Será que tem? Tem. Qual que é a forma? Kardec. Aliás, fala-se muito em unificação, em união, mas o que determina a união de um grupo? Aquilo que ele tem em comum. E o que é que nós temos em comum? Nós que usamos para nós mesmos o adjetivo espírita. O espiritismo. Nós temos em comum o espiritismo. Então, o traço de união dos espíritas é o conteúdo das obras fundamentais de Kardec. E Kardec recomenda que a gente analise tudo. Tudo. Até ele mesmo. Kardec jamais aceitou que se aceitasse por causa da fisionomia linda dele, por causa da simpatia linda do próprio Kardec, jamais ele aceitaria. Ele pede que a gente desenvolva uma fé. Vou falar a frase que está no item 7, capítulo 19, do Evangelho segundo o Espiritismo, que essa fé precisa de uma base, que é a inteligência perfeita, não sou carioca, perfeita daquilo que se deve crer. Está lá, confiram lá, e eu já perguntei para amigos que leem no francês está assim. Fechar parênteses, porque senão o Marco vai brigar comigo do tempo aqui. Bom,
esse estudo, a gente dividiu ele em duas partes. Por que em duas partes? Porque analisar André Luiz não é só encontrar problemas e defeitos da obra de André Luiz. É, primeiro, a gente verificar a concordância, a coerência dos conceitos presentes em algumas obras do André Luiz com a doutrina espírita. Então, primeiro, eu vou mostrar o quê? Exemplos de trabalhos científicos passaram pela análise dos pares que mostram conceitos bons ou coerentes com a doutrina contidos em algumas obras de André Luiz. Vamos lá, vou citar alguns, vou passar meio rápido, porque os detalhes estão no texto, e como esse texto faz referência a artigos que desenvolvem mais completamente, as referências também estão lá. Primeiro, analogias contidas na obra Mecanismos da Mediunidade. Tirando querer aprender físicas com base na obra, que isso, pessoas competentes da área de física já mostraram que, mesmo a boa vontade, mesmo André Luiz fazendo ressalva no seu prefácio, não devemos tentar isso, que eu já vi site espírita estudando física pelos textos do André Luiz. Não recomendo. Não recomendo. A gente não ensina física. Eu sou professor de física. A gente não ensina física com aquela maneira de dizer. Mas era o objetivo do André Luiz ser preciso na física? Não. O objetivo dele é tentar transmitir ideias sobre como funcionam os mecanismos da mediunidade. E nisso, por exemplo, eu vou citar dois exemplos. As analogias que ele faz entre emissão e energia de raios gamas e sentimentos mais profundos são boas. Mas o movimento espírita sabe o que é raio gama? Como é que acontece? O núcleo excitado, sabe o que é isso? O núcleo excitado de um átomo emitir o raio gama? Tem a ver com a bomba atômica. Nossa, eles falando algo que tem a ver com a bomba atômica? Mas a gente tem que interpretar. Para interpretar tem que saber. O povo sabe? Em geral, não sabe. A gente não aprende isso nas escolas, né, Ricardo? A gente não aprende isso no colegial. Aprende isso em cursos profissionais. Mas a analogia que o André Luiz faz é boa. Outra analogia boa. A forma como ele correlaciona as condições para um circuito elétrico com a questão da transmissão do pensamento ali durante o mecanismo da mediunidade também são boas. E, inclusive, eu vou colocar rápido, né, porque, por causa do tempo, nesses artigos que passaram pela análise por pares, de minha autoria, esse em 2016, esse em 2017, a gente dá a explicação, a gente tenta, né, porque nem sempre a gente é perfeito na didática, mas mostrar essa analogia e como que ela faz sentido quando você compara com a doutrina. Bom, no INLIP, que esse é o que o Marco coordenou, que foi pela internet, né, que foi logo após a pandemia, a gente apresentou um estudo, agora mais do nosso interesse. E quando a gente compara com a própria doutrina? Imagina que nunca existiu André Luiz, nem mecanismo da mediunidade. Como que a gente descreveria os mecanismos da mediunidade? Ou não dá para descrever os mecanismos da mediunidade? Só com base em Kardec. Pois é, quando a gente compara, e aí está o artigo publicado nessa coletânea, está lá, acho que está lá à disposição, quem tiver curiosidade, a gente observa o quê? Que ele contempla quase todos. Tem um conceito que não está bem, assim, pelo menos enfatizado, que é o papel do perispírito na mediunidade. Curiosos, vejam lá, não vou entrar nos detalhes. Vou fazer um parênteses. O fato da tradição de se aceitar André Luiz sem questionar, o fato da tradição de aceitar André Luiz sem questionar, acabou trazendo uma consequência que é importante. Fica aí, pergunta, você que está em casa, quem está aqui, a gente saberia descrever os mecanismos da mediunidade sem fazer referência a André Luiz, só com base nos conceitos kardecianos? Quais ingredientes quais princípios e ingredientes da doutrina são necessários e como que a gente encadeia eles para explicar o que acontece numa reunião mediúnica? A gente consegue? Alguns conseguem, eu acredito. Não desafio. Isso é retórico a pergunta. Mas será que todo mundo tem essa consciência? Isso é algo importante. Para não dizer que ninguém nunca fez um estudo, eu fiz um.
publiquei no Jornal dos Espíritos, está aí a referência. Não quer dizer que seja o melhor ideal, mas para que a gente melhore, tem que partir de algum ponto. Esse eu vou passar rápido. No Enlip de 2022 ou 23? 22, eu acho. Eu, junto com um amigo, meu xará, Lê de Paula, né, amigão lá de São José do Rio Preto, a gente fez um estudo do capítulo 12 dos domínios da mediunidade, um estudo assim, bem pegando as afirmações do André Luiz, interpretando o texto e comparando com a interpretação de texto do Kardec. Aí a gente identificou 5 pontos que são coerentes. Vou citar eles aqui, de novo, os detalhes estão lá. Todos esses pontos a gente encontrou coerência com o que Kardec, com o que os espíritos ensinaram. A gente publicou, né, está ali na coletânea do Enlip de 2022. Agora um tema mais polêmico. Esse não é polêmico, esse tema? Alguns, talvez, de vocês já tenham visto. É um dos temas mais polêmicos, ao mesmo tempo pouquíssimo abordado pelas lideranças. Por quê? Porque é um tema polêmico que divide opiniões, não é verdade? E por que divide opiniões? Um dos pontos questionados é esse aqui, É que, segundo a base, os objetos fluídicos, embora tenham aparência real, assim como as coisas são reais aqui para a gente, né? Tem uma realidade, assim, um estado para nós assim muito bem definido no estado material. Para os espíritos, objetos fluídicos têm esse mesmo tipo de geram esse mesmo tipo de sensação, mas pela razão de serem criados pelo pensamento, a existência dos objetos fluídicos são tão efêmeros quanto o pensamento. E agora, como é que eu vou ter um prédio, um ministério, né? Segundo as descrições de nosso lar, o espírito vai lá, vai subir degrau, né? Vai andar, vai pro primeiro andar, segundo andar. Como é que aquilo fica lá, estável, se a qualquer momento ele deixa de existir? Puf! Que nem nos desenhos, né? Puf, some, fica tudo branco, só fica no espaço. Então, essa é uma questão, é um questionamento legítimo fundamentado em Kardec. Aí fizemos uma elucubração, isso não é um artigo que comprova de fato nada, é um artigo que é um ensaio teórico, é uma proposta de conciliar, sem deixar de considerar a validade da ação do pensamento, mas que considera a possibilidade de, sim, construções de elevado porte poderem se manter, existir e ter uma estabilidade no mundo espiritual. Esse trabalho, a ideia desse trabalho, só vou comentar en passant, é baseado em conceitos da psicologia de pensamento inconsciente. Kardec menciona muito brevemente, porque não tinha esse conhecimento bem desenvolvido na época, e esse artigo levou uns 6 meses para ser publicado, porque a versão inicial submetida, entre a versão inicial e a final, os pareceristas fizeram valiosíssimas sugestões. O artigo foi outro no final, por conta de questionamentos que eles apresentaram. Mas tem isso, mas tem aquilo, mas espera isso, aí acho que não é bem aceito numa área, na outra área é aceito. Aí a gente foi atrás, pesquisou artigos científicos para dar suporte à hipótese. Isso comprova a existência? Não sei. Ajuda, é uma solução racional que parece conciliar com a ideia das construções espirituais. E um detalhe importante, isso não comprova o conceito de cidade, que é um dos pontos que eu disse que a gente conversa muito com o Marco, porque um conjunto de construções define o que é uma cidade. Por exemplo, vocês não eram encarnados ainda, eu era garoto, sobre a notícia de Chernobyl, da usina nuclear que vazou e a região em torno teve que ser evacuada, né? E até hoje não se pode ninguém lá. Literalmente é uma cidade, fantasma. Por quê? É um conjunto de construções, mas é uma cidade? Não, porque não tem nada lá, não tem gente, não se produz, não se vive, não se come, não se bebe. Então, cuidado, que isso aqui não dá. Esse estudo não comprova o conceito de cidade, que é um ponto que o movimento espírita deve debater, desenvolver, e de preferência de maneira assim mais científica. Esse estudo aqui não é meu, é de um grupo de amigos, né, brasileiros, espíritas, que compararam as primeiras edições ali da obra do André Luiz e mostraram que algumas afirmações que ele fez sobre a glândula pineal e seus efeitos no corpo, efeitos materiais,
foram confirmados em até 10 anos depois foram confirmados. Talvez um exemplo, né, daquilo que o Brasil comentou. Afirmações que foi por conta e risco a publicação delas, que podia ter acontecido o contrário, mas essas foram ok. Então, isso é um resultado bom para o espiritismo em geral? Sim. Embora Kardec, depois nas perguntas talvez eu comente um senão do Kardec. Um detalhe, esse estudo não fala nada sobre qualquer papel de glândula pineal na mediunidade ou na mente. Esse estudo é puramente material, viu? Esse estudo não está dando fundamento para nada em especial sobre mediunidade. Segunda parte do estudo, essa é a que talvez incomoda amigos daquele primeiro grupo. Por quê? Porque são constatações científicas, com base na ciência espírita, que essa a gente sabe analisar, não é com base na rebimboca da parafusia quântica, não. Que o pessoal às vezes gosta de falar erudito, usar termos e conceitos de ciências modernas para tentar justificar o que ninguém entende, então se ninguém entende, parece que justificou, mas não. Isso é com base na ciência espírita. Eu vou tentar ser rápido, mas um deles, incoerência da principal tese da obra Evolução em Dois Mundos. Não sei quem foi o amigo que questionou, né, que o Brasil comentou, acho que deve estar no seu artigo, você coloca lá, né? Então não perderei, não percamos para saber, mas eu não faria de maneira grosseira não, aliás não faço, de novo, todo mundo pelo pensamento é livre para crer no que bem entender, gente. Mas, em nome do Espiritismo, tomemos cuidado. E uma das razões, eu ouvi dizer de pessoas queridas, que uma das razões para não divulgar isso é que existem grupos que estudam a obra. Eu diria o contrário, a gente precisa divulgar esses questionamentos para que, se esses grupos têm interesse na obra, é falta até de caridade eles não saberem que existem tais questionamentos. E se eles gostam da obra, que vão atrás e tentem esclarecer do ponto de vista doutrinário. Mas qual que é a principal tese dela? É de que o perispírito, nosso perispírito, adquiriria informações sobre como reger os mecanismos fisiológicos, de digerir comida, o sangue, o coração, a parte involuntária da nossa fisiologia. E que isso levaria mais de bilhão de anos. E isso ocorreria durante o processo que a doutrina chama de individualização do princípio inteligente, o que quer que seja o perispírito. A doutrina, se eu não me engano, não recomenda usar a palavra perispírito para essa fase, mas ela recomenda, mas ela concorda que o princípio inteligente, há colocações na doutrina que talvez o princípio inteligente se desenvolva, se desperte através da ligação com seres animais, por exemplo. André Luiz, então, propôs isso na obra. Qual que é o problema disso? A primeira incoerência. Obrigado, Pedro. Qual que é o problema de incoerência? Eu vou dar um exemplo, mas no texto e na referência citada tem desenvolvimento com mais detalhes. Qual é o problema? Se eu levo 1 bilhão de anos para o perispírito aprender a reger o corpo, como é que eu vou migrar para um outro mundo, ou vir um espírito de outro mundo encarnar na Terra, se nem todos os mundos, a biologia, os corpos têm a mesma constituição. E para ninguém dizer que isso é o Alexandre que está falando, são os espíritos, por exemplo, na questão 58, deixam claro para Kardec que nem todos os corpos físicos têm a mesma matéria, têm a mesma natureza, a biofísica é a mesma. A menos que se comprove o contrário, esse é um ponto que já questiona direto a possibilidade de migração. Logo, tem algum problema nessa tese de evolução em dois mundos. Os detalhes estão publicados nessa coletânea e, com autorização do CCDPE, estão reproduzidos nesse artigo, a parte 1, o que está publicado na coletânea, e a gente publicou uma parte 2, com mais detalhes de problemas da obra. Na minha opinião, e com todo respeito à federação, ao André, ao Chico e ao André, né? Olhei para cima dos dois, né? Com todo respeito ao trabalho deles, na minha opinião, essa obra não deveria ter sido publicada. Ela esbarra em muitos probleminhas, que podem estar relacionados com o que o Brasil comentou, né? Fala sério, publicar 10, quase 11 livros por ano, a chance de erro aumenta proporcionalmente com o número de textos, né?
Outro tema polêmico, porque, vou correr. 2 obras do André Luiz definem conceitos de centros de força. E um estudo nosso, a gente mostra que eles não batem, eles não são coerentes com o que o Kardec, com o que a doutrina apresenta. Por exemplo, trechos, vou destacar rápido, olha, em que André Luiz afirma que um dos centros, o coronário, rege a atividade dos órgãos, é sede da mente, assimila estímulos do plano superior, orienta até a vida consciencial da alma, uma estruturinha localizada numa região do perispírito é responsável por isso? O que Kardec, o que os espíritos, a equipe do Espírito de Verdade disse para a gente, está lá, o Espírito de Verdade e vários outros assinaram embaixo lá em Prolegômenos. O que eles dizem? Alguém questionou isso? Não. Outra citação, esse centro recebe do espírito, agora a mão, o sentido inverso, do espírito para estar externando algo. É esse centro que primeiro recebe, e é por isso que ele é assimilador das energias solares e raios da espiritualidade superior. Vamos ver o que Kardec diz. Kardec diz o seguinte, lá no Livro dos Espíritos, questões 245 e 249A, eles já colocam que as percepções são itens de série dos espíritos. Todo espírito tem percepções e que, livres do corpo, essas percepções não são localizadas. O que é localizada? Eu enxergo pelos olhos, eu sinto paladar no órgão da língua, sinto pelo tato o calor e o contato, ouço pelo ouvido, sinto perfume pelo olfato. Isso encarnado, mas desencarnado, os espíritos sentem as coisas. Um espírito desencarnado, alguém chama Alexandre, dali, o Alexandre tem que virar para ver. Mas um espírito não precisa virar para ver, porque ele não tem um ouvido. Ele pode até se apresentar com a aparência de um ouvido, mas ele não escuta pelo ouvido do perispírito. A doutrina não dá essa margem. Olha outra citação do ensaio teórico da sensação dos espíritos. Kardec fala, além de dizer que essas faculdades são do ser, ele diz que até para os espíritos menos evoluídos, os mais densos, as vibrações chegam por todo o ser, não através de uma estrutura em particular. Obrigado, Pedro. E mais, lá na Gênese, quando ele fala que a qualidade a qualidade dos fluidos decorre da ação do pensamento no perispírito, ele diz que essa impressão é direta e permanente. E aí ele, na Gênese, conclui, o perispírito, se quiser, é ele inteiro o órgão sensitivo. É por todo o ser. Esse é um trabalho que publiquei com a amiga Andréa Laporte, também passou pela análise por pares. E aí agora vou me encaminhar para o fim, mas com algumas reflexões. Vocês já viram essa charge? Enquanto eu bebo um gole d'água? Vocês já viram, não já? Pois já ouvi pessoas boníssimas dizerem para mim, esse estudo que você está fazendo é opinião, viu? Já, no meio espírita. Então a preocupação é o quanto nós, no meio espírita, estamos cedendo ao menor esforço, não estamos nem sequer indo lá conferir com a base kardeciana, porque, claro, não é para aceitar o Alexandre só porque o Alexandre está falando, é para ir lá, conferir. Se o Alexandre estiver errado, no ILIP do ano que vem, submeta um trabalho que vai passar pela análise por pares, e você vai vir aqui dizer, não, o Alexandre estava errado. Tudo bem, é assim, a ciência cresce nesse debate, mas esse debate cujo fórum não é pessoal, mas o fórum é fundamentado em métodos e critérios, e no nosso caso da ciência espírita, está na doutrina. Qual a importância disso? Primeiro, gente, não é caridade falar o certo, é caridade pôr a verdade debaixo do alqueire lá? Está no Evangelho. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Por que a gente tem tantos dedos assim, tantos dedos, nós espíritas? Que exemplo a gente está dando? Mas, às vezes, alguns companheiros podem estar pensando, puxa, mas eu aprendi assim, que era centro de força e tal. Vou pôr a frase aqui, nos cursos de mediunidade, de passe, eu tenho que dar o passe, eu tenho que parar a mão aqui, tenho que parar a mão ali. O que a doutrina ensina, gente? A gente preocupa demais com detalhes, às vezes, que não tem fundamento na doutrina. A gente nunca questionou isso. Claro, a gente tem o aspecto fraterno. Para que eu vou questionar o meu amigo dirigente, mais antigo no movimento? O lado fraterno é bom, isso é bom.
a gente ter respeito às pessoas e admiração pelos mais velhos. Mas isso significa que a gente deve aceitar tudo? Como é que a gente faz com as gerações futuras? Se hoje eu sinto, puxa, eu fico ali mordido, porque ele está falando um negócio que eu ensino no meu curso, que eu falo nas minhas palestras. Mas veja, essa sensação de desconforto, quando a gente mostra em Kardec a concordância ou discordância, é a sensação de desconforto das gerações futuras. Estou vendo um casal mais jovem ali. Aliás, cadê a mocidade? Cadê as mocidades? Raul Teixeira dizia, mocidade pode ser lúdica, mas doutrina espírita, não pode deixar de estudar a doutrina espírita. Então, gente, pensemos, tenhamos caridade com as gerações futuras, não geremos nela esse sufoco. Ah, mas eu acho que eu consigo comprovar que centros de força é coerente. Então faça, escreva, prove e submeta para o ENLIP ou para o Jornal dos Espíritas, que vai aplicar um método de análise por pares. E você vai ter uma valorização maior do texto. Não é à toa que Emmanuel disse, está lá em Estude Viva, a caridade da própria divulgação. E eu vou dar uma referência, só vou falar e vocês vão lá ler. Do Chico Xavier, inclusive. Chico Xavier, capítulo 1 de Cartas e Crônicas. Leiam esse texto, essa historinha linda, e vejam se ensinar espiritismo de fato não deveria estar sendo mais cuidadoso no nosso meio espírita. Leiam Cartas e Crônicas, a primeira historinha. Aqui um slide que eu comentei com alguns amigos que eu ia falar, que parece talvez o mais duro da minha parte com relação ao André Luiz. Sem querer, porque não foi a intenção dele, ele deixa claro nos prefácios que ele faz do livro, mas sem querer, a forma com que ele construía conceitos inovativos, diferentes do da doutrina, acabaram servindo de mau exemplo para outras más práticas e más doutrinas no meio espírita, que assediaram, levaram pessoas. Mesmo que essas outras doutrinas em paralelo tenham pessoas boas, mas a fundamentação delas não é boa. Vou dar um exemplo, com todo o respeito, sempre às pessoas, aos adeptos. Mas, por exemplo, a teoria da apometria, do Dr. José Lacerda, as obras fundamentais dele, ele constrói num estilo similar. Qual que é o estilo do André Luiz? Coloca frases bastante afetuosas, cita Kardec e depois conclui, e depois apresenta o conceito novo e cria uma lógica, mas bem fraterno. Não é essa maneira de construir conhecimento. Conhecimento, lembra lá aquela frase rosa do Erasto, sem piedade para o conhecimento. Para as pessoas, toda piedade, todo o respeito. Para o conhecimento, inclusive isso aqui, vamos lá checar. Nada de concordar só porque eu sou bonitinho, não sou não. Mas por causa disso. Não, vão lá checar. Vão lá. Não acomodem. Por quê? Porque pode ser falta de caridade. Nossa, caridade não é só o pão e o agasalho. Bom, só destacar essa frase do Bezerra, que é um argumento de autoridade espírita. Bezerra diz que aprofundar o pensamento na obra de Kardec vai levar a gente a viver Jesus em plenitude. Porque Jesus é muito citado nessa postura contra análises. Olha o que Bezerra diz. Bezerra não diz aprofunde o pensamento na obra do Bezerra, ou na obra do Chico, ou na obra do Divaldo, ou na obra desse ou daquele. Ele vai na base. Conclusões. Agora Marco fica feliz. Todo mundo feliz. Primeiro, não é um ataque a André Luiz, a gente não está condenando ninguém, André, #tamo junto, cara. A gente não está contra, a gente está a favor do quê? Do que é comum que nos une a todos? Doutrina espírita. A prática, a vivência disso. Tem muita coisa boa? Tem. Tenhamos consciência, não vamos só repetir nas tribunas ou na escrita, só porque a maioria bate palminha quando a gente fala e cita, ou eruditamente repete as afirmações das obras. Mas, infelizmente, André Luiz apresentou conceitos incoerentes e até Nova Ordem, eles são comprovados cientificamente, do ciência espírita. Não estão comprovados pela área médica ou física, não. Pelo caráter, pela parte da doutrina que tem aspectos científicos. Não é opinião.
Então você está acompanhando a gente, às vezes vai ouvir alguém dizer, lá é a opinião do Alexandre, é opinião, ali é um grupo de elitista, é pessoa que não tem coração, não tem amor no coração. Esse pessoal que está falando essas coisas. Onde já se viu questionar os mentores espirituais que orientaram o Chico Xavier? Puxa vida, gente, Kardec e a equipe de Espírito e Verdade recomenda fazer isso. Então, cuidado, gente. Valorizar Kardec, analisar quem quer que seja, não é condenar, gente. Obrigado. Essa charge do Queijon, da Mafalda, é para entendedores entendam, no meio espírita. Então, vamos agora passar as perguntas. O Marco vai dar uma coordenada aí na mesa, né? Primeiro, o Alexandre agradece ao Paulo Paixão, que não veio, para o Alexandre aproveitar. É verdade, alguns minutos, né? Senão, o Alexandre adorou. O Alexandre gostou. De novo, né, só reforçando, a gente vai ter sempre a proposta de questões objetivas, depois o Brasil vai ter direito de resposta. Não, é que ele veio falar depois mesmo. Muito bom, vamos lá, Pedro. Vamos lá. Alexandre Caldini quer questionar. Primeiro, eu queria parabenizar pelo nome. Seu nome é maravilhoso. Mãozinha do WhatsApp. Mas, excelente, bárbaro. E aí tinha duas coisas, uma observação e uma preocupação. Queria que você comentasse, por favor. A observação é a seguinte, quando você mostra lá, aquela fala que diz, quando se o médium ou quem seja não tem caridade, deve ser condenado. Perfeito. Mas isso também serve para usar o contrário. Várias pessoas... Vários médiuns, você fala contra o médium, fala assim, mas o cara é caridoso. Olha a obra dele, que maravilha, né? Então, esse é um cuidado que eu queria que você comentasse. A segunda, é uma preocupação que eu tenho dos livros que eu escrevo, inclusive, é o seguinte, como é que você faz para criticar sem jogar tudo fora? Porque se você começa a criticar, fala, então é uma bobagem esse negócio de espiritismo, deve ser tudo mentira. Não tem espírito nada, não tem reencarnação nada. Então, como é que você passa essa crítica sem derrubar tudo, sem jogar o bebê junto com a água, como falam? Então, ótima pergunta, ótimo comentário, né? Repete primeiro, perdão. Também já esqueci. Assim, aquele negócio do médium fala assim, não, é uma bobagem o que ele está falando, mas o cara é muito caridoso. Exato. Como é que a gente se previne contra usarem último trecho do Erasto para divulgar, para apoiar textos, frases equívocas? Vamos seguir toda a recomendação do Erasto. A gente considera isso, mas considera também a análise da cada palavra, cada frase. Isso também responde à segunda parte. Como é que a gente cuida para fazer essa crítica com respeito e sem jogar e mantendo do ditado que for bom? A charge da Mafalda. Ler e interpretar texto de cada um, tanto do Kardec quanto daquilo que está no ditado. Se a primeira parte da frase está soando estranha, é melhor repelir 10 verdades. Mas não, essa outra frase, exaltando, sei lá, a união, a caridade, isso está bom, está de acordo com a lógica e com o Evangelho. Então, a gente... essa parte do ditado, eu acho que tudo bem. Bom... Estou dando esse exemplo mais fácil. Às vezes os exemplos podem ter nuances, né? Nuances dos sofismas, das lógicas. Aí, na dúvida, se abstém. Acho que é Erasto que fala isso, agora eu não lembro onde. Quem lembrar, depois fala para a gente. Mas a prudência diz que se eu não sei analisar uma coisa, eu não adoto ela ainda. Eu espero esclarecê-la. Espero consultar os amigos que entendem mais para a gente saber, para a gente ver se faz sentido ou não. Por isso a análise por pares, fazendo parênteses, ela dá um valor a mais aos textos, inclusive de obras de livros, porque são mentes que anonimamente têm a liberdade de criticar o seu estudo. Então, se pessoas que estão asseguradas pelo anonimato, elas dizem, não, tá bom, essa parte tá boa, essa parte aqui não tá boa, deveria considerar isso e aquilo,
a gente tem certeza que a gente tem uma certeza a mais, é um grau a mais. Não é perfeição, perfeição não existe, mas é um grau a mais de segurança. Por isso que a ciência adota esse tipo de método. Não é que seja perfeito, mas seguidamente ele permite a avaliação da qualidade de uma produção, seja ela mediúnica ou seja ela nossa de encarnados. E aí a comunidade depois, através da leitura e análise, ela pode refutar ou confirmar. Essa dinâmica ela é muito segura do meio acadêmico, de produção, de evolução do conhecimento. O meio espírita não abraçou isso, tudo bem, porque a gente não sabe, não aprendeu assim, não tem problema, não vamos exigir de nós o que não sabemos, mas cuidado com as aceitações, não vamos, em nome disso, fazer o contrário. Não, tudo só porque o Chico foi uma alma elevada, que tudo está perfeito. Às vezes não. Vamos lá? Agora é o Salomão da Cepa que quer fazer um questionamento. Prazer. Conhecia só pela internet, prazer. Alexandre, eu vou ler porque eu fico muito nervoso. Não. Né? Somos dois. Diante dessas pessoas tão maravilhosas aqui. Mas tem um pessoal que questiona a questão da recepção de obras espíritas mediúnicas sem observar aquele consenso que Kardec propôs, né? O consenso do consenso. O critério do consenso espíritos. universal. Ou seja, só um espírito, um só médium, e aí aquela obra já é, né, aceita sem questionamentos. Era isso que eu queria propor. Não, ótima lembrança, porque de fato está lá, né? Está lá na doutrina. Um dos critérios para aceitar conceitos novos é a concordância. Mas sabe uma coisa que a gente não estuda que está lá? Está lá no item 2 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, é que esse critério não é sozinho. Ele tem que vir junto com o critério da razão. Por quê? Porque não tem situações que a maioria pensa igual e está errado? Pensa nos anos 1500 para trás, um médium psicografar um espírito elevado e dizer assim, é a Terra e os planetas que giram em torno do Sol. Ia ser queimado na fogueira, sei lá, porque o pensamento comum era errado. Então, nem sempre o método critério do consenso universal ele tem que ser usado junto com a razão. Porque se você perguntar para um conjunto de pessoas que gostam de churrasco, se churrasco é bom, eles vão falar que churrasco é bom. Então, toma cuidado com o conceito que está sendo analisado para a gente. Isso é o primeiro. Segundo ponto. Aí o que o seu Salomão colocou. A gente deveria ter aplicado para inovações, seja o médium que foi, Chico, Divaldo, quem for próximo, conhecido, desconhecido, a gente deveria ter aguardado. Kardec jamais publicaria uma revelação da área médica na revista espírita, assim, no mínimo ele colocaria como opinião, olhe lá, vamos aguardar, ele faria ressalvas, né, que ele, não sei, né, não posso falar por Kardec, viu, Kardec? Mas eu vou mostrar um slide aqui, peraí, deixa eu mostrar, não vai dar tempo? Não, ó, o chefe não deixou, eu ia mostrar um slide que Kardec afirma isso, eu ia mostrar o slide. Kardec afirma que, às vezes, a utopia da véspera se torna verdade no dia seguinte. Às vezes. A rebimboca da farofuseta quântica, o pessoal descobre no dia seguinte, mas ele recomenda, esperemos o dia seguinte confirmar a utopia da véspera e não atravanquemos a doutrina com conceitos que poderiam ser considerados quiméricos, pueris, ruins por homens positivos. Kardec tinha, sim, uma preocupação com a imagem para a sociedade. Por que essa preocupação? Porque o Kardec era vaidoso, queria que o espiritismo bombasse nos canais das mídias sociais? Não, porque por causa do que o Emmanuel disse no Estude Viva, capítulo 40, uma das maiores caridades que a gente faz é divulgar a doutrina. Quem salva não é Chico Xavier, nem Divaldo, nem eu, nem Kardec. Quem ajuda as pessoas a crescer é a doutrina.
porque ela vem consolar aqueles que estão passando por dificuldades do sentimento, do coração, mas vem também explicar o que Jesus não pôde explicar, não tinha condições de mostrar sobre a vida espiritual. Vem mostrar com um ar mais fundamentado no fenômeno, cuidadoso na maneira como Kardec conseguiu demonstrar. Isso é caridade, gente. Pensa só uma coisa. Às vezes a gente vê muito, o pessoal ficar cheio de dedos com as palestras ao público, não pode falar muito da doutrina. Tudo bem, a gente não vai ensinar doutrina numa hora, tudo bem, mas não sejamos tão contra a doutrina assim, porque uma parcela da humanidade que precisa de ajuda é aquela que não está sofrendo ainda, é aquela que está feliz, que tem condições financeiras, é aquela que está com saúde, mas no seu meio social, no seu meio de trabalho, ela até sente um impulso para crer em algo além da matéria, mas ela sofre ali a influência materialista. Como é que a gente ajuda uma pessoa dessa? Não é só repetindo as máximas de Jesus. Não é só repetindo, é trazendo para ela qual é a base que fundamenta essas máximas de Jesus. E isso a doutrina faz. Então, cuidemos disso, gente. Muito bem. O Lira, direto de Pernambuco. Sairé, Valeu. Metrópole. Grande Lira. Há uma coisa bastante interessante, né? Nós somos humanos, os espíritos humanos também o são. Então, no campo da humanidade, o erro faz parte. Faz parte. Não há perfeição. Então, não seria encontrar um equívoco, um erro, uma falha, algo que nos chamasse a atenção, que fosse um cavalo de Troia. Esse apagamento do exame das obras mediúnicas, problema de filtragem, problema do espírito com opinião pessoal, a quem interessa? Perguntas filosóficas, assim, o Marco fica preocupado, porque tem tempo, né? Tem o Brasil, né? Mas assim, olha, eu vou falar o que eu penso. Posso dar a resposta, porque a sua pergunta é profunda. A quem pode... imagino que interessa a quem é contrário que a gente cresça, que a gente encontre essa verdade que Jesus disse. Jesus não falou, contraria a verdade e a verdade vos libertará? E aí, eu gosto de citar, né, um exemplo da definição, ainda que simples, de Platão de conhecimento. Eu gosto de citar em exposições que eu faço. Platão, já da época dos filósofos antigos, existe o problema como é que eu sei que uma crença é boa, não, verdadeira ou não? Como é que eu posso ter certeza que eu não estou entrando numa canoa furada? Vou perder minha vida inteira acreditando que eu tenho que dar passe assim, e eu podia focar no meu sentimento, e aquilo ia ter talvez um efeito melhor. Mas não, passei minha vida inteira estudando e fazendo, procurando onde está o centro de força para eu pôr a mão. Por exemplo, estou dando esse exemplo assim para ilustrar, inclusive. Como é que a gente sabe? Aí o Platão propõe que conhecimento é toda crença, né, algo que eu acredito, que seja verdadeira, mas que foi plenamente justificada. É uma palavra assim, claro que tem nuances, essa palavra justificativa, né, a nuance do pensamento, os filósofos amigos aqui vão ter talvez vários senões, mas qual que é a ideia? Que a gente busque comprovar aquilo que a gente crê. Kardec fala isso, a base da fé tem que ser a inteligência perfeita daquilo que e o perfeito é o melhor que podemos, e dentro desse melhor que podemos, a gente tem métodos e critérios para tentar selecionar as crenças que de fato vão ser positivas, que merecem a minha dedicação de tempo e de vida, das que não são. Então, bom, não sei te responder a pergunta mesmo, né? A quem interessa isso, mas eu diria que o nosso interesse seria buscar essa verdade, e nós estamos vivendo a oportunidade, nessa encarnação, de conhecer uma doutrina que estimula isso. O Marco fez um dia aqui nesse centro, uma palestra sobre o compromisso moral da verdade, né? Está lá no YouTube, no canal do Centro Espírita Allan Kardec. Quem não é daqui, depois procura lá e assista, porque ele fundamenta ali a importância também disso. Isso também é caridade. Tá? Sabe, outro dia eu vi uma palestra em um lugar, aí, perdão, rapidinho. Eu vi uma palestra, pessoa falando da vida e obra do Chico, mas não é do Brasil, não. A pessoa fez uma palestra longa, assim, muito simpática pessoa, contou da série do Irmão X, do André Luiz, os romances belos do Emmanuel. Aí, por 2 vezes, vocês não vão acreditar.
Por 2 vezes a pessoa falou com boa vontade, eu não condeno na pessoa não, mas olha o que ela falou. Gente, tem obras do Chico tão boas, olha, essa é aquela, você quer dar de presente um livro espírita que não fala de espiritismo? Essa tal e tal. Olha até que ponto nós chegamos em movimento espírita, de querer oferecer para o irmão uma obra espírita que não fala de espiritismo. Por quê? Porque falar de espiritismo se tornou algo cansativo, ruim, negativo, coisa de espírito orgulhoso. Que isso, gente? Leiamos, estudemos Kardec. Não pode. A pessoa não falou por mal, a palestra foi ótima, foi bonita, mostrou um monte de coisa bonita do Chico, detalhes. Mas esse detalhe, gente, esse detalhe sugere para a gente a preocupação que a gente tem que ter com o movimento espírita, valorizar Kardec. Valorizar Kardec é valorizar o Consolador prometido, a equipe do Espírito de Verdade. Por que Kardec e os Espíritos tiveram tanto cuidado em preparar um conjunto de obras para o movimento espírita chegar hoje e dizer, gente, Chico Xavier ali, o amor do Chico, aqueles livros de moral levada, é isso só que é importante. Não, gente, é importante também a moral. O amai-vos é o primeiro mandamento, mas não é à toa que o instruí-vos está como segundo lá, o mandamento do Espírito de Verdade.